Meus irmãos, vamos passar para a palavra de Deus. Irmãos, estão tendo a honra, mais uma vez, está recebendo aqui pastor Abílio Santana. Deus abençoe o pastor por ter aceito o nosso convite. E vamos estar recebendo um homem de Deus com as palmas bem forte, e é para Jesus, amém? Meus amados servos e servas de Deus, a paz do Senhor. Amém. Os que podem, tomem o assento, por favor. Os que ainda estão de pé. Quero agradecer à majestade eterna, agradecer ao Santo de Israel por essa tão abençoadíssima oportunidade que concede-me aquele que foi moído na cruz do Calvário, mas ressuscitou o terceiro dia e está vivo em nosso meio nesta noite. Quero agradecer ao Todo-Poderoso por essa tão abençoadíssima oportunidade de voltar a Guarulhos, que é, depois da capital, a segunda potência do estado de São Paulo. Louvores aos céus pela vida do pastor Jones. Sabe do respeito que eu tenho pelo Senhor, da consideração que eu tenho pelo Senhor. E todas as vezes que o Senhor me chama, manda uma mensagem, eu posso até demorar de responder, porque algumas mensagens que chegam ao nosso aparelho, não são poucas, mas sempre que eu vejo que é o Senhor, eu faço questão de responder logo, porque eu tenho um respeito muito grande pelo Senhor. Quantos podem aplaudir os céus pela vida do pastor Jones? Faça isso, por favor. Deus abençoe, pastor. Amado, sem delonga nenhuma, louvores aos céus pela vida do meu irmão amado Natalino. Sabe que eu te amo, que eu te respeito, amo mesmo. Nós somos assim, quando eu digo nós, é porque ele é para mim e é notório que eu sou para ele. Nós somos mais que irmão, né? Nós temos uma aliança, uma amizade que perdura aí há mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Foi no finalzinho da década de 80, né? Finalzinho da década de 80, né? Não, 93 por aí. É 93 por aí. Enfim, eu quero louvar os céus de coração pela vida do meu irmão Natalino. Hoje algumas pessoas, não todo mundo, lógico, mas algumas pessoas nos conhecem. Mas Natalino me conheceu quando ninguém me conhecia, né? Aí foi ele quem soprou o nosso nome. Natalino é o proprietário daquela antiga Paz no Vale. Quem nunca teve um CD da Paz no Vale em casa, né? E lançou vários pregadores, vários cantores. Lançou o pastor Feliciano, lançou Adeildo Costa, Paulo Marcelo. Eu me lembro que lançou o missionário Ezequiel Pires, né? E tantos outros, né? Então seria muito rude não fazer menção no vosso nome. Me pegou lá na Bahia, na roça, quando ninguém nem sabia quem era Abílio. Gravou umas fitinhas, né? As fitinhas cassetes. E aí depois da cassete, né, veio o CD. Não, depois veio o CD, né? Ainda era a VHS, né? Depois aí veio o DVD. Então eu louvo aos céus pela sua vida. Eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, que eu tenho certeza que serei, mas eu não estaria aqui se não fosse Deus te usando. Seja Deus te louvado pela sua vida. Você pode aplaudir os céus pela vida de Natalino? Deus te abençoe. Bom, amados, a palavra que vos trago ela é muito rápida. Muito rápida. O amado pastor que eu acabei de conhecer, Valdir,
Pastor Valdir quer que eu vá pregar lá. E eu falei para o irmão, eu vou. Aí ele falou, pode ir, agora se o senhor for lá, nunca mais prega aqui, porque lá é uma bênção tão grande que você não vai querer mais lembrar da gente. Vocês são amigos, viu? Bom, glória a Deus. Seja Deus louvado por vossa vida, pastor. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Isaías, capítulo 6. Uma leitura muito conhecida entre nós. Isaías, capítulo 6. Alguém aqui sabe dizer amém? Amém. Não, glória a Deus é outro grupo. Alguém sabe dizer glória a Deus? Glória a Deus. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, digo, do trono, tá? Porque acima de Deus não existe nada. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros. Um serafim clamava para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão, ou trazendo na mão, uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. E com ela digo, com a brasa, tocou a minha boca e disse. E olha o que Serafim me disse, diz Isaías: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me
Amém. Até aqui. E por favor, digam amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos, servos e servas de Deus, acabamos de fazer uma leitura que requer bastante atenção para entendermos. Ler a Bíblia por ler, basta saber ler. Agora, entender o que nós lemos é que é ela. Para entendermos o que nós lemos, requer um retrospecto. Isaías, para quem não sabe, tinha pai, lógico. E o pai de Isaías também tinha pai. Em outras palavras, quem era o avô de Isaías? Escuta isso. Um detalhezinho que a maioria de nós, natalinos, não atentamos, não buscamos prestar atenção. Isaías, para quem não sabe, foi o único profeta, o único, que era da casa de Davi. Isaías era da linhagem real. Isaías era neto de sua majestade, o rei Joás. O rei Joás tivera 2 filhos, Amazias e Amós. Não confunda o príncipe Amós, filho do rei Joás, com o profeta Amós. São 2 Amós. Um termina com S e outro termina com Z. O que termina com Z é o pai de Isaías. Isaías capítulo 1 está claro de quem Isaías era filho. E o profeta Amós, tem até um livro da Bíblia, um dos livros da Bíblia é o livro do profeta Amós. Esse profeta não tem nada a ver com o pai de Isaías. O pai de Isaías é Amós com Z. E Amós com Z é filho de sua majestade, o rei Joás. O rei Joás tivera 2 filhos, Amazias e Amós. Quando o rei Joás morreu, Amós não assumiu, porque a vaga era do mais velho, e o irmão mais velho era Amazias. Quando Amazias morreu, Isaías não assumiu. Por que Isaías não assumiu? Porque ele era príncipe, era da casa real, mas não era da linhagem sucessora do trono. Quem era da linhagem sucessora era o filho do príncipe Amazias. Quando o rei Joás morreu, o filho mais velho assumiu, Amazias. Quando Amazias morreu, o filho de Amazias assumiu. Vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Aí começa Isaías dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Capítulo 6, versículo 1. E quem era o rei Uzias? Filho do rei Amazias. E quem é Amazias? Irmão de Amós, o pai de Isaías. E quem é o rei Uzias? Primo carnal de Isaías. Os 2 são netos do rei Joás.
Para você entender melhor, esse período aqui foi o período crucial, o período mais triste da história de Israel, exceto o ano 70 DC, quando o general Tito destruiu Jerusalém. Para quem não sabe, esse período aqui o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, estava humilhando Israel. Prometeu Israel, Judá, porque as 10 tribos, no caso o reino norte, Israel, já tinha sido levado cativa pelo pai de Ben-Hadad, Salmanaser. E Ben-Hadad está humilhando o reino sul, a saber, Judá, capital Jerusalém. E quem reina no reino sul é a casa de Davi. E quem está reinando nesse período é o primo de Isaías, a saber, o rei Uzias. E Ben-Hadad está humilhando. E para você ter noção da dor que Isaías sentiu, Isaías teve o desprazer, meu irmão Natalino, de contemplar 200.000 judeus saírem algemados para a nova capital do império. Isaías teve o desprazer, senhores, de contemplar os velhos apanhando na cara. E Ben-Hadad baixou um decreto. Vocês vão entender porque eu estou fazendo esse retrospecto para voltar para o texto que a gente leu. Ben-Hadad baixou um decreto: Judias, agradeçam ao vosso Deus se vocês engravidarem de uma menina, porque se for menino, haverá choro de lágrimas. Prometeu o rei Ben-Hadad. E por desacerto nunca nasceu tanto menino como nessa época. Nessa época, Judá é território da Síria. Os judeus foram levados cativos para a nova capital do império. Quando a judia via que nasceu um menino, que nessa época ainda não existia o chamado pré-natal, não sabia se era menino, se era menina, esperava nascer. A tecnologia ainda não estava tão avançada, aliás, ela nem existia ainda. Quando a judia via que era um menino, gritava, chorava, tal como prometeu o rei Ben-Hadad. Por que choravam? Porque ela tinha o desprazer de, quando a criança enjoada a mama, ser tomada e levada para a capital do império. E nunca mais a judia tinha notícia da sua filha, do seu filho. Matava? Não. Criava a criança lá. O nome que a judia colocava no filho não ia valer de nada. O rei Ben-Hadad colocava outro nome na criança lá na capital do império. A criança crescia sem saber que era judeu. Nome Cirofenício.
O idioma que aprendi a falar, cirofenício. As vestes, cirofenícia. O cardápio, cirofenício. Comia carne de porco, não guardava sábado, nunca ouviu falar quem era Deus, Jeová. Conhecia os deuses da Síria. E por que não matar logo? Porque o diabo não quer nos matar. Ele quer matar a nossa cultura. Ele quer matar os nossos costumes. Pode observar. O diabo não está nem aí para matar crente. Ele quer matar a cultura. Porque ele já descobriu que quanto mais mata crente, parece que o sangue vira semente. Mata um crente hoje, se converte em 1 milhão amanhã. Então qual é a jogada dele? Matar a cultura, matar a doutrina, matar o ensinamento salvífico. Tu leva os judeus para lá e mata a cultura. Ele vai morrer sem saber que era judeu. Mas o que é que a judia fazia, pastor Jones? As judias corria e procurava o ferreiro e dizia: ferreiro, meu filho já foi levado. E o ferreiro já sabia o que ela queria. Ela queria que fizesse o nome do filho que ela tinha colocado, mesmo que aquele nome não ia valer de nada, só ela chamaria a criança pelo nome, porque lá na Síria era outro nome. Como por exemplo, que é uma estratégia já de imperador, como por exemplo, Portugal chegou aqui e implantou os costumes português. Matou os índios? Não. Vamos fazer eles pegar os nossos costumes. O que é que a judia fazia? Mandava colocar o nome da criança em letras garrafais, em ferro. Como por exemplo, a gente prega muito Sadraque, me ajuda. Agora vai valer, 1, 2, 3. Me mostra na Bíblia o nome deles assim. Nunca foi. O nome deles está escrito na minha e na sua Bíblia. O nome deles era Misael, Ananias e Azarias. Nome judeu. Mas quando chegaram em Babilônia, Nabucodonosor disse: mata esses nomes e coloca nome de demônios, de deuses babilônicos. Sadraque é o nome de capeta. Mesaque e Abednego, nome de deuses babilônicos. Que é uma estratégia. Não mata ele não, mata a cultura. Agora Misael, ó, quem é igual a Deus? Enfim. Aí a judia o que é que fazia? Ferreiro, nome do meu filho de número 2, por exemplo, Misraim. O nome da criança, Misraim. O ferreiro trabalhava e fazia em letras garrafais de ferro o nome Misraim. Jogava aquilo na brasa, dava um pedaço de madeira para a judia morder, assentava a judia numa cadeira, botava a mão da judia em cima de uma manta de carneiro, alguém segurava na mão da judia, o ferreiro perguntava: está pronta? Ela, mordendo aquele pedaço de madeira. Você vai entender o porquê que ela mordia. Deixava a mão ali, fechava os olhos. O ferreiro vinha com a tenaz, pegador de brasa, caçava o nome Misraim lá entre as brasas e vinha com aquele nome, chegava na mão da judia e ela mordia tanto aquele pedaço de madeira de dor
que tinha delas que quebrava os dentes, tinha delas que desmaiava de dor. Era perversidade? Não, ela tinha que pagar caro por isso. Era uma tradição entre as judias e que não contava para ninguém. Ninguém sabia, só as mães. Nunca contou para ninguém. Aquilo virava bolha, depois virava ferida, depois sarava e virava uma eterna tatuagem. Nunca mais saía da mão. 10 anos depois, a judia lavando roupa, olhava para a mão: meu Misraim, como será que está? Como será que está? Será que está vivo? Será que sabe que é judeu? 20 anos depois, tinha judias que tinham 10 nomes nas mãos. Agora você vai entender o texto. Quando Judá está passando pela pior fase da sua história, exceto o ano 70 DC, quando o general Tito destruiu Jerusalém. Pior período que Judá passou, exceto o ano 70, foi esse. Quando Deus levantou Isaías, Deus foi lá no palácio e disse: Isaías, vai lá no templo que fizera Salomão. Isaías sentiu a vontade de ir ao templo. E quando ele entra no templo, quem está visitando o templo? Deus. Aí ele diz: no ano em que morreu o meu primo rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele teve uma visão. Ele está visitando a casa de Deus justamente quando Deus está visitando a sua casa. E aí ele tem uma visão, a visão da glória de Deus. E ele diz: e o séquito enchia o templo. Eu já vi tanta gente dizer que o séquito quer dizer a manga, né, da roupa, de encher o templo. Isso não existe. É só ir no Google aí, vai ver, ou pega um dicionário. Séquito quer dizer a comitiva que o seguia, a comitiva de anjos que o seguia, o séquito que o seguia, a comitiva de anjos que o seguia, enchia o templo ficou cheio de anjos. Aí Isaías disse: eu tive essa visão, e de repente eu vi mais. Eu vi que os serafins estavam acima do trono. Não é acima de Deus. Acima de Deus não existe nada. Deus nunca olhou para cima. Se não existe nada acima dele, ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Alguém aqui sabe dizer amém? Pois bem, Isaías tem uma visão impactante. A primeira visão que ele teve, e há quem diga que aqui é só uma visão, mas não. Pode observar que a leitura foi longa. Do versículo 1 ao versículo 8, tem 4 visões. Do versículo 1 ao versículo 8, tem 4 visões. Observe. A primeira visão é a visão da glória de Deus. E esta visão vai até o versículo 4. Do versículo 1 ao versículo 4, ele tem uma visão da glória de Deus. Está escrito: eu vi a glória de Deus. E os serafins gritavam dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Primeira visão, visão da glória de Deus. Do versículo 1 ao versículo 4. É a primeira visão que Isaías tem da glória de Deus. Depois que ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Segunda visão. Primeira visão da glória de Deus.
Segunda visão, ele diz: ai de mim. Primeira visão, ele vê a glória de Deus. Segunda visão, da sua pecaminosidade. A glória de Deus, ele está vendo a glória de Deus. A glória de Deus fez isso, ó para mim. A glória de Deus fez isso, pegou ele e fez assim, ó. Ele teve uma visão introspectiva. Agora, gozado que no capítulo vizinho, a visão da sua pecaminosidade é no capítulo 6. Agora, dá uma olhada no capítulo 5. Depois, com carinho, você olha. Natalino, capítulo 5 é a visão. Isaías só diz: ai de fulano, ai de Bertano, ai de quem se levanta de manhã cedo, ai de quem anda de porta em porta, ai, 25 ai, e nunca ai de mim. Foi ele ver a glória de Deus, Deus disse: vamos mudar a história? Quando ele olhou para si, disse: a partir de agora é outro capítulo. E ele disse: ai de mim. Glória a Deus. Quando você ver alguém, ai de fulano, ai de Bertano, ai de ciclano, isso nunca viu a glória de Deus. Porque a glória de Deus faz com que a pessoa entenda que ele é pior que todos os homens. Todo aquele que anda pongado, salto alto, nariz, barriga para dentro, peito para fora, estufado parecendo um pavão, pode escrever: nunca viu a glória de Deus. Olha o que Paulo disse: eu sou entre os piores, ou estou entre aqueles que não valem nada, e eu sou o mais desgraçado entre os homens. O apóstolo Paulo. Quando você vê fulano, ai de ciclano, ai de bertano, nunca viu a glória de Deus. A glória de Deus faz com que você tenha uma visão de si mesmo. A glória de Deus faz com que você caia na real. E aí Isaías disse: ai de mim que vou perecendo. Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí de repente ele tem a terceira visão. Quando ele reconheceu que era pecador, aí ele tem a terceira visão. Olha o que ele disse: mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara debaixo do altar. E chegou e tocou na minha boca e disse: isto que te tocou acabou de purificar a tua alma, e os teus pecados não existem mais. Terceira visão, visão da graça perdoadora. Como que Deus vai te perdoar se você não reconhece que pecou? Como que Deus vai liberar perdão para quem diz: eu sou o bam, 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 a última Coca-Cola do deserto? Só tem visão de perdão quem tem visão dos seus pecados. Só tem visão da graça perdoadora quem já teve a visão da sua pecaminosidade. Ele disse: ai de mim, que vou morrer, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios só falam o que não presta. Mas um dos serafins interrompeu essa segunda visão e me deu a terceira visão. Veio com a brasa, tocou nos meus lábios e me deu a terceira visão, dizendo: graça perdoadora.
Aí ele tem a quarta e última visão. Ele disse: eu vi. O que é que você viu, Isaías? Eu vi. Eu entrei na reunião divina. Deus não revela, escuta isso aqui é muito sério. Deus não revela os seus segredos para ímpio. Deus não revela, não abre a porta da intimidade para quem anda na fosse de detritos. Deus não abre a porta da sua intimidade para quem anda assim com Satanás, e quando sabe que tem um pepino grosso para descascar, e só Jesus é que dá jeito, aí entra na igreja, eu quero fazer a campanha, me dê um envelope, mas depois esse filho das costas ocas, ele some, ele dá linha na pipa, e acha que Jesus é uma farmácia. Tome o remédio que você quer. Quem é que anda em farmácia aqui, pelo amor de Deus? Só entra em farmácia quando a gente precisa. Igreja não é farmácia para entrar só para receber a cura e depois atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Deus não abre a porta para quem não teve a terceira visão. E a terceira visão é da graça perdoadora. Aí Isaías, quando viu que estava perdoado, ele levantou os olhos e ele entrou numa reunião no reino espiritual. E ele ouviu a voz de Deus. Isaías nunca tinha escutado a voz de Deus. Mas agora ele ouve Deus falar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Glória! Ele teve a sua quarta visão. Visão da necessidade de Deus. Deus necessitando de um homem, necessitando de uma mulher, para dizer que Ele ainda é o mesmo, que Ele ainda cura, que Ele ainda usa em profecia. Deus necessita de um homem, necessita de uma mulher. Quarta e última visão, visão da necessidade de Deus. Volto a repetir. Quarta e última visão, visão da necessidade de Deus. Isaías viu que Deus estava necessitando de alguém para representar Ele. Ele digo, Deus, no pior período que Judá estava atravessando, Deus precisava de alguém para dizer para Judá que Ele ainda é Deus, que ainda que Ben-Hadad dissesse é o fim desta nação, Deus estava precisando de alguém a quem enviarei, quem há de ir por nós. Isaías disse, Senhor, aqui ó, olha para cá, olha para baixo, Senhor, eis-me aqui, glória a Deus, eis-me aqui, glória. Meu amado, o culto aqui hoje não é para quem queria vir, não. O culto aqui hoje não é para pula-pula, não. O culto aqui hoje é para Deus separar pessoas. Pode filmar um por um, porque desta reunião vai sair pessoas que vai revolucionar o estado de São Paulo e depois alguns lugares do Brasil. Eu estou entregando uma palavra profética. Manda lá, Vianai Show. Tu ibinai stei cleface.
Sabe por que está escrito? Que quando Isaías entrou, achou que o templo estava vazio. Mas quem é que encheu o templo? Os anjos, o séquito. Se você abrir o seu olhar espiritual, você vai ver se isso aqui está vazio. Eu vou repetir para ver se você pega a visão. Abre o teu olhar espiritual e veja se esta casa está vazia. Eis-me aqui. Aí Deus chama Isaías e tira Isaías do palácio, do conforto da casa davídica. Isaías é da linhagem de Davi. Se o pai de Isaías nascesse primeiro que o tio, Isaías seria o rei, e não o rei Uzias. Seria o rei Isaías, e não o rei Uzias. Aí Deus diz: tem nada errado, Isaías, está tudo certo. Você não nasceu para trono, você nasceu para profetizar. Você nasceu para dizer que Deus ainda é Deus. Você nasceu para dizer que eu, Senhor Jeová, ainda estou no trono e sou mesmo. Eu gosto de pregar para quem acredita em revelação. Vai ter gente aqui saindo de identidade de pregador, vai sair daqui com dom de curar, vai sair daqui com dom da palavra, vai tomar susto quando começar a pregar. Deus vai te usar. Quem acredita nisso, aplauda Jesus Cristo, por favor. Vamos isso. Aí Isaías chegou na porta do templo e gritou: Judias! Judias! E a Judia, é o príncipe, é o príncipe, é o príncipe, é o príncipe Isaías. Correram tudo para lá. Deus me falou para falar para vocês. Aí elas gritaram: para que está feio. Deus nos abandonou. Não temos direito de criar os nossos filhos. Não temos o maior patrimônio, uma casa sem filho. Que alegria tem? Não tem dor maior para um pai em ver o seu filho crescer longe dele. Não tem dor maior para um pai. Não tem. Todo pai que ama o filho, ama a filha, mesmo depois de grande. Quando casa, quando vai embora, ele vira criança, começa a chorar. E as judias começaram a dizer: para que está feio. Deus nos abandonou. Aí Isaías disse: fiquem aqui, eu vou conversar com Deus e volto. Sabe o que Isaías disse? Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Por que nossa? Porque o Senhor falou comigo, eu falei com eles, então não é minha, é nossa. E Deus disse: volta lá, Isaías, que eu vou te dar uma palavra. Judias! Deus falou que vai me dar uma palavra para vocês. Qual é a palavra, Senhor? Pergunta Isaías: se pode uma mãe judia esquecer-se por muito tempo do filho que amamentou? Isaías gritou: Judias! Assim diz o Senhor: pode uma mãe judia esquecer-se por muito tempo do filho que amamentou? As judias começaram a olhar para as mãos. Ei, aí tocou na ferida. Elas começaram a gritar, a chorar, porque se lembraram naquela hora. Aí Deus disse: fala, Isaías, assim diz o Senhor: ainda que esta venha se esquecer,
o que é difícil. Todavia, eu não me esquecerei de vós. Meu Deus. Porque como a mãe judia, eu tenho o nome de um por um gravado na palma da minha mão, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Mendela estei. Queria tanto que você entendesse que Deus necessita de um homem, Deus necessita de uma mulher. Quem vai a Israel hoje toma um susto. Olha a potência que é. Aparentemente já tinha acabado nessa época aqui. E olha a potência que é essa nação. A nação é pequena, é um ovo de codorna. Você vai de uma ponta a outra do país. Nós já fomos juntos para lá. Você vai de uma ponta a outra do país em 3 horas. 3 horas de uma ponta a outra do país. É um ovo de codorna. E por que não destrói? Como é que vai destruir? Aquilo que Deus disse: eu moro aqui. Vou repetir que você não entendeu nada. Eu estou tentando lhe dizer: Deus mora em Israel. Eu falei que Deus mora em Israel. Pelo amor de Deus, dá pelo menos um aplauso, diz pelo menos aleluia. Deus mora em Israel. Mas por que você disse isso, pastor? Porque quando tudo parecia perdido, Deus careceu de alguém para dizer que Ele ainda é o mesmo, está no trono. E olha a nação viva aí, quando aparentemente estava perdida. Aonde o Senhor quer chegar? Aqui, e finalizo agora. As 4 visões de Isaías. Visão da glória de Deus. Visão da sua pecaminosidade. Visão da graça perdoadora. Visão da necessidade. Fiz esse arrodeio todo só para te dizer isso. Deus necessita de um homem. Deus necessita de uma mulher. Mas quando eu digo necessita, necessita mesmo. Eu tomo susto. Estou falando isso pelo sangue de Jesus. Eu estou assustado com o planeta Terra que eu moro hoje. Estou assustado. Eu estou assustado. Eu surgi, tu és testemunha, que o povo me conhecia a minha voz, mas não conhecia a minha, porque um copiava a fita para o outro, comprava fita virgem, copiava para o outro, copiava, não ia sem capa. Comprava aqueles deck, lembra do deck duplo? Aí copiava e emprestava e dava para o outro. Então eu ouvia a voz, mas não tinha noção se era alto, se era magro, se era velho. Então tinha fitinha cassete, mas não tinha a foto do pregador. E estourou no Brasil e no mundo. Quando as torres gêmeas caíram não, derrubaram. Eu estava nos Estados Unidos, olha isso, tem o quê? 25 anos mais ou menos. E eu cheguei lá por conta da fitinha cassete. Depois você acha essa mensagem no YouTube, não sei se o canal lá tem, eu pregando nos Estados Unidos, o Silas, falei o Silas, mas eu tenho um grande respeito por ele, o doutor pastor Silas Malafaia, está lá no meio do povo, bigodão, né? Tem essa no... o tema é as 4 túnicas de José, né? Tem no YouTube, né? É porque ele cuida do canal. O doutor Silas de bigodão, né? Cabelo, né, partido no meio assim, né? E eu magrinho pregando no Estados Unidos, doutor Silas lá embaixo. Lá em Boston. Aonde você quer chegar? Através de uma fitinha cassete. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje se a mensagem, alguém manda mensagem para alguém, ele olha. Se vê que tem 5 minutos, não, é muito grande. Não assiste. É o chamado de, acho que é corte que fala, corte, tem que fazer corte.
os cortes de 2 minutos para ter seguidores. Eu tomei um susto. Eu, pastor Abílio Santana, grava isso. Eu tomei um susto quando alguém me disse: você já pregou em tal lugar? Eu disse: não. Não? Eu disse: não, nem sei que lugar é esse. Que lugar é esse? Não, congresso. Eu vou falar. Aí o cabo falou: traz Abílio. Ele foi na internet saber quem eu era. Eu disse: não, ele não tem muitos seguidores. Agora é bom se tiver muitos seguidores. Que loucura! Olha o nível do evangelho pregado no mundo hoje. A gente traz, se tiver seguidores, uma tal de inteligência artificial. Você não precisa mais estudar. Você fala para o celular. E diz aqui: um sermão sobre Jesus o Cristo. Já vem tudo. Texto, contexto, conclusão. Que é isso? Eu não sou desse mundo. Eu sou do tempo que, quando convidava um pregador, a gente dobrava os joelhos e dizia: qual é a mensagem que eu prego, Jesus? Qual é a mensagem que eu prego, Jesus? O que é que o teu povo está precisando, Jesus? E quando a gente chegava, não precisava nem pregar, o Espírito de Deus tomava o povo. Era aleijado andando, cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando. Era 200 pessoas batizadas com o Espírito Santo. A galera de hoje, a levada de hoje, a geração de hoje, nem sabe quem é o Espírito Santo. Aí vem Jesus e diz: prega no Abala, Guarulhos, que eu, Deus, estou à procura de alguém que quer se prontificar, para que eu use, Deus não retirou o Espírito Santo do mundo. Ele ainda está na terra. O Espírito Santo ainda está na terra. Eu creio, meu Deus. Você consulta o Google? Lógico. Consultar é uma coisa, mas pedir para Google a mensagem que eu vou entregar para a igreja do meu Senhor, Google não batiza com o Espírito Santo, não. Aleluia! Acho que é IA, parece. IA? É IA? IA não sabe o que é batismo, não. IA não é Jesus, e tampouco a igreja ouve a voz de IA. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem entendeu esta palavra, aplauda Jesus Cristo, povo. Lembro-me como se fosse hoje. Eu estava na roça, sentadinho no banco lá da igreja. Chegou um pregador de São Paulo daqui. Pregador de São Paulo pregando lá na roça, que ele era filho lá da roça, né? E veio passear em São Paulo e voltou diferente, falando difícil. E aí pregava muito. E Deus usou ele. Eu lá, sentadinho num banco, né? E ele pregou e disse: Deus acabou de me dizer que quer levantar alguém desta reunião aqui hoje. Aleluia, Jesus! Aleluia, glória! Para dizer ao Brasil que Jesus é o mesmo. Aleluia, Senhor! E começou a pregar. Ele disse: se você está sentindo que é com você, vem aqui à frente. Eu, muito alegre, eu comecei a chorar, pular. E o irmão Decival estava do meu lado.
né, o irmão Decival, nunca me esqueço, ele era o meu líder da mocidade. Aí Decival estava do meu lado, eu fui para cair, né, mas eu não estava endemoniado, eu tinha controle. Eu disse, Decival vai me segurar. Como eu fui para cair, e o pregador dizendo, vem aqui à frente. Aí eu vi que Decival não estava aqui. Eu digo, opa, aí me ajeitei e parei de pular. Aí quando eu procurei Decival, onde Decival estava, indo lá para frente, que ele entendeu que era ele. Mas eu tinha certeza que era eu. Eu saí pulando por cima de banco, derrubei a irmã Maria do Caroço, que era uma irmã, ela pediu, depois eu oro pela senhora, Jesus cura, e eu dei uma rasteira em Decival. Não, se o lugar era meu, era melhor pedir perdão para Decival, porque deu um chute nele, de que deixar ele tomar minha bênção. Aleluia, Jesus. Né? Decival era parente do pastor da igreja. Ele me excluiu. Eu digo, pode excluir, mas o pregador sou eu. Aí, não entendi, pastor. Logo comecei a sair por aí pregando, né? De repente Deus usou Natalino para pegar umas fitinhas cassete e sair soprando pelo mundo, né? E hoje aqui estou eu dizendo para você que desta reunião Deus vai levantar alguém que vai revolucionar. E quando Deus enviar o convite, quando Deus abrir a porta, não fique será. Com Deus é coisa séria. Deus não chama preparados, Ele chama, prepara e envia. Deus não chama quem já é, Ele chama quem não é, para confundir quem acha que é. Eu vou devolver o microfone a quem de direito agora. Mas se Deus falou com você, deixa eu orar por você. Para aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Alanjurevi na kamai. Alambo kemande flasyanai. Queremando fan de cleifai. Alemanjo que festo erevinejai. Encamando revinai sto clemente facenei. Arabando e que fanai shei. Alebandi castenei fai. Aranjo que finai stei vinascerei. Encamaste que fanai shei. Oremanai kovina xerevina isto. Chorega mai show beneclefácia. Os que têm certeza que Deus te chamou, olhando para o céu se olha com os olhos fechados. Olhando para o céu, diga em alto e bom som: eis-me aqui, Senhor. Se isso é em alto e bom som, quando for baixo o som, imagine. Os que têm certeza que Jesus lhe chamou, em alto e bom som, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mais alto: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para o inferno ouvir: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó. Está aqui o teu filho, está aqui a tua filha. Profetizar é comigo, Pai. Honrar a profecia é contigo, meu Pai. Eu não tenho dúvidas que esta reunião o Senhor reservou para levantar verdadeiros baluartes, verdadeiros homens, verdadeiras mulheres. Levanta, Pai. Levante o camai chorevine está na mastoca fácil. Oremando que fanai choreme. Hakimando que fasto e que fastera. Orebende clemo novinai shei. Orebende clasto revinai show. Arabancho cafianai stei.
Arabando que esturem vinaistei. Aí campo que manhã mais subele para casa. Orebende clay forever naiso. Chorekende clastore finácia. Aí aqui piquito luki pate fou. Aí a castore vinaste que. Alando rouba naise. Arabanjo que finaiste que lembo cofistei. Alebanjo que faz teneblina. Alando comanade remenoste que. Alando que estenai. Em nome de Jesus, receba os dons divinos sobre as vossas vidas para fazer a diferença. Em nome de Jesus. E quem acredita, diga. Aplauda Jesus, por favor.